Pronto. Todo mundo tá vendo a tela grande aí? Sim, Sim? Então tá bem. sim. Bem, Então, hoje nós vamos falar de algo muito importante. A Samantha, ela já deu essa aula, mas como nós ficamos com uma janela aí, porque a gente conseguiu adiantar a aula Vida e Sexo, então a gente resolveu também dar uma repassada em tudo, tá bem? E vocês vão perguntando aí à medida que as dúvidas forem surgindo. Era só um pouquinho, gente. É rapidinho aqui, só para eu fazer uma coisa que eu acho que eu errei. Interromper compartilhamento, compartilhar. Pronto. Só para deixar aqui arrumadinho, para eu não me atrapalhar. Prontinho. Pronto. Então, a gente vai falar hoje sobre uma segunda visão também que a gente tem, que a gente pode variar essas opiniões, né? Dos bem-aventurados os puros de coração. Quando a gente vem falar dos puros de coração, a gente vem trazer uma questão muito importante de pano de fundo, assim, para esse entendimento dessa aula, que é o orgulho e o egoísmo. Então, vai imperar nessa aula aqui um pouco dessas duas questões. Aliás, tudo dessas duas questões, que fazem parte de nós mesmos. Então, vamos lá, que aqui não está passando. Pronto. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer para a gente, nesse capítulo da bem-aventurança, que é a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, né? E ele vem trabalhando isso nos 4 capítulos ali das bem-aventuranças. Na verdade, é uma desconstrução do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? E ele vem trazendo valores para que a gente possa ir se corrigindo. Então, quem poderá entrar no reino de Deus? Simplicidade, perseverança, a simplicidade de nós, a perseverança para que a gente possa mudar as nossas ações. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é essa mudança de ações. O nosso amor que a gente vai adquirindo quando a gente vai melhorando essas definições do orgulho e do egoísmo, a doçura para com o outro, a humildade e o perdão. O perdão, ele é a base de tudo, ele se faz necessário, né? É o pilar da doutrina espírita, é o perdão. É um dos pilares da doutrina espírita. Então, para que a gente possa entender que a gente está aí numa caminhada, e que como a gente pode chegar nela mais rápido. Então, vamos lá. É, o reino de Deus, quando ele vem falar dessa semelhança dos puros de coração, ele vem falar das crianças, e a gente vai entender um pouquinho mais também essa questão da criança. Então, trouxe aí uma imagem, só para vocês entenderem que a criança, ela é muito pura. Daqui 2 minutos você chama ela para brincar e ela já está ali fazendo amizade, ela já está conversando, ela já está se entretendo, ela já está fazendo mil coisas ali. E é dessa simplicidade que Jesus vem trazer. Para que a gente possa entender também que nós precisamos urgentemente, se a gente quer progredir, lavar a nossa alma de boas intenções. E isso vai ter um parceiro muito forte que vai contar com a gente, que é o nosso pensamento. Então, é muito importante que a gente possa entender que o pensamento ele domina tudo. E no decorrer da aula a gente vai entendendo isso também. Onde fica o reino de Deus? É um estado de consciência, quando você está pleno com você. É quando o espírito também já atingiu só a perfeição,
Sim, mas quando você está em paz, quando você não tem consigo perturbações que te levam a pensamentos ruins que te levam a perturbações, você já vai encontrando meio que um caminho. Importante a gente se conhecer, porque quando a gente atinge esse estado de espírito, assim, de calma, de calmaria, de paz, o que que acontece com a gente? A gente muitas vezes percebe que era assim que você queria estar por muito tempo. E por tão simples, a gente não está. Por tão pouco, né? E aí, em Obras Póstumas, Kardec ele vem falar para a gente que o egoísmo, ele antecede o egoísmo, por sua vez, ele se origina do orgulho. Então, de onde vem o egoísmo? Vamos entender isso. Primeiro, nós nos achamos diferentes de algumas pessoas, né? Você se compara com algumas pessoas e dentro dessas comparações, você se acha diferente. Não, eu sou diferente. Se você se acha diferente, você acha que você precisa ter mais coisas que o outro. Preciso ter mais, porque se eu sou diferente, se eu sou mais, então eu preciso ter mais. Então ali a gente já vai percebendo que o orgulho ele vem da nossa raiz, de acharmos que somos melhores. Porque a gente se compara muito com os outros. E aí, a exaltação dessa personalidade, ela vai levando a gente a achar que está acima de outros, julgando com os direitos superiores. Aí você se melindra, porque quem é você para falar de mim? Quem é você para dizer alguma coisa? Porque imagina que uma pessoa que tem mais erros do que eu, ela pode simplesmente se achar no direito de me corrigir. Então, a gente não pode entender, a gente tem que entender que a gente não está certo o tempo todo, mas que o outro também não está errado o tempo todo. E aí vale as duas coisas, sempre para um lado e para o outro. Então, o que muitas vezes o outro enxerga na gente é efeito das nossas ações. Da mesma forma que a gente enxerga coisas nas outras pessoas. E aí a gente vai se corrigindo. Porque se a gente se colocar num patamar que o outro ele está acima da gente, que está abaixo da gente o tempo inteiro, ele está sempre aqui, você aqui, então peraí, você não tem defeito? Então a gente vai desconstruindo essa questão do orgulho, partindo do princípio de que nós somos todos filhos de Deus, e que estamos aqui, e que quem está aqui é porque tem que melhorar bastante coisa. Se ainda não chegou a uma prova dura, vai chegar para testar a sua paciência, para testar tudo aquilo que você se firmou dizer ser. Então, a gente precisa entender isso. Então, vamos lá. E lembrar dos apóstolos, né? Vocês se lembram daquela aula, bem-aventurados? Eu acho que os misericordiosos que a gente falou, foi a primeira aula, antes do vida e sexo. A gente trouxe a discussão que teve entre os apóstolos, que eles estavam perguntando quem era o maior dentre eles. E aí você já vê a predominância do orgulho. Quando eles perguntam, Senhor, quem é que é o maior dentre nós? Então você já vê que ali tem uma predominância do orgulho. Então, para a gente poder avaliar essas questões que a Bíblia traz para a gente, porque elas trazem um pano de fundo muito legal. E partindo aí desse princípio, está em Mateus 18:1. Também tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo alguma coisa de Marcos, mas eu achei esse mais interessante, porque reúne todos os apóstolos de uma vez só, e Jesus vem dizer que é aquele que se fizer humilde como criança. Mas como Jesus ele fala que se fizer humilde e não ser como uma criança? Então é para a gente entender que tem esses dois lados. Ser criança é você ser uma pessoa infantilizada, eu quero agora me dar e pronto, acabou.
e você ser humilde como uma criança que vem representar esse papel da pureza, do ser da pessoa. Para que a gente não possa ficar pensando toda hora um monte de besteira, um monte de coisa, sempre do outro, achando que o outro falou, que o outro disse. Então, a gente precisa colocar isso, trazer para nós o interior, porque o exterior é o que está todo mundo vendo aqui. Mas quando a gente consegue acertar essa parte nossa interior, é que vai fazer toda a diferença. Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Por que que Jesus usa o símbolo da criança? Foi o que eu expliquei. Que ele diz que você se assemelha com uma criança, não que você deve ser uma criança. Ele toma a criança pela pureza, o orgulho e o egoísmo torna uma barreira. Jesus é o sol da imortalidade que facilita para a humildade. Agora vamos lá, antes de eu ler esse Vinho e Luz, vamos aqui só falar uma coisa. Vamos parar para pensar. As outras religiões, né, os outros que passaram antes de Jesus, Sócrates, Krishna, Buda, todos eles que passaram antes e depois, eles não mencionavam o Deus, se falava de um Deus único. Tinha algumas pessoas que eram monoteístas, outras politeístas, que acreditavam em vários deuses. Mas Jesus, quando ele vem falar o quê? Ele vem trazer a figura de Deus, a figura do Pai, como uma mão sobre todos. E de que maneira que ele traz isso? Quando ele vem dizer, Pai. Então ele reúne todos em um só, em uma só mão, e vem dizer que todos nós somos o quê? Irmãos. A partir do momento que ele consegue colocar essa concepção, o que que então não tem aquele Deus que vai falar assim, porque senão ficaria assim, ó, você tem menos, ó, ele é teu pai, mas você vai ter menos e você vai ter mais. Você vai ter uma mão e eu não vou ter. Vai te faltar uma perna. Então ele vem trazer a misericórdia de Deus presente diante dos nossos atos. E ele também vem dizer: olha, aqui tem uma mão que ampara todos, e que todos nós somos um filho de Deus. Até a gente começar a formar aquela concepção, até aquela concepção da família universal. Ficou claro até aí? Perguntas? Sim, não. Então vamos ler vinha de luz. Vinha de Alguém luz? falou sim? Não? Não? Eu. Entende? Ah, Ah, pode tá. Eu, falar, eu Fábio. ouvi um sim. Eu estou jantando, desculpa, eu estou ligando e desligando. Tá. É, uma pergunta boba, assim, mas uma curiosidade, porque eu lembrei muito da minha mãe falando isso. No Espiritismo, Deus tem essa figura masculina, como se aprende no catolicismo, porque eu acho que eu já comentei aqui, eu tive um tio que foi padre, muito influente na Zona Norte, e meu tio, ele era bem ortodoxo. Só que eu lembro uma vez que minha mãe perguntou para ele assim, por que que Deus é homem? Aí ele virou e falou assim, quem disse? E aquilo me surpreendeu, né? Então, eu não sei se é só uma figura de linguagem, a gente, né? Eu queria entender no espiritismo se é falado sobre isso, Sim. porque eu entendo como uma Inclusive, energia, né? Uma força criadora e nunca como aquele homem barbudo que a gente aprende na igreja, né? inclusive, a gente teve uma aula sobre passe, uma trabalhadora da casa. Ela fez uma pergunta muito parecida com a sua, mas eu vou te passar a resposta que eu tenho de quem trabalha lá, né, do Costa também, e do que a gente tem por entendimento. E a Samanta me ajuda aí, Samanta. Deus, a gente não consegue imaginar o que é Deus, porque está longe do nosso entendimento. Então, imaginar que Deus é uma pessoa, da nossa parte, Fábio, pelo meu entendimento, eu vou falar o que eu tenho do meu entendimento.
Se a gente pegar e pensar assim, olha, é uma pessoa, nós não estamos num mundo de provas e expiações de encarnados. Como que a gente pode comparar Deus a uma pessoa? Quando a gente estudou os mundos ditosos e felizes, a gente não falou da sutileza da alma, a gente não falou da sutileza do espírito, dos pensamentos, que não existe mentira, que o que predomina é o que ali? A verdade. Porque a mentira é uma grande aliada para causar, né? Coisas horríveis na nossa sociedade. Ela sai da nossa boca já com a intenção do mal mesmo. Então, como que a gente pode comparar com uma pessoa? A gente não consegue imaginar o que seja, porque tá foge os nossos sentidos, o nosso entendimento. A gente não consegue imaginar nem aqueles espíritos crísticos. Imaginar que Jesus, quando ele veio aqui, ele teve que passar por vários processos, tamanha luz que tinha esse espírito criador do universo. Imagina Deus. Você consegue pensar? Sim, é porque É, na tradução ele fala Abba, né? E Abba é pai. Sim, Mas, é, mas deixa pode eu... ser que seja uma figura de linguagem, talvez para facilitar a nossa compreensão, né? Eu falei, é uma dúvida boba, mas que sempre fica, né? Eu sim. acho engraçado, né? E a gente nem É, tem essa resposta, né, Samanta? Porque nem a gente é, consegue imaginar a é, é força. que assim, eu não entendi se o Fábio perguntou sobre Deus ou sobre Jesus. Deus, Ah, Deus. tá, tá. Deus, ninguém explica Deus. É Essa é a realidade. inimaginável. Ninguém Inimaginável. explica Deus. Não Então, tem como. Mas para Jesus chamá-lo de pai, Uhum, subentende que seria uma figura masculina, vamos dizer assim. é. Mas pode ser uma Pode ser compreensão, figurativo. pode ser figurativo, pode É. ser. Eu acho que Jesus Porque ele a gente trazia fala, ai, muito. meu pai, né? É Ai, meu verdade. pai. Ai, meu pai, É. né? E eu acho que Jesus Pode ser. trazia muito disso para a gente, né, Samanta? É, Algo que exatamente. chegasse para o nosso entendimento. Então, deixa eles É. entenderem que era para uma pessoa. As Tanto que parábolas, Jesus né? fala, né? Ninguém chega ao Pai Se não for senão mim. por mim, né? Então, como a gente não tem esse conhecimento, e ninguém tem, nenhuma religião tem, o Deus, né? Não tem. Então, quem sabe lá do outro lado a gente tenha uma visão melhor. Com Desse certeza. lado aqui, vem mesmo junto com o véu do esquecimento. E a gente pode até saber mais alguma coisa, porém ainda a gente tem muitas mazelas ainda que nos impede, né, de lembrar, né? Porque eu acredito que tenha alguns espíritos que já tenham, né, uma proximidade muito maior do que é Deus. Mas não somos nós ainda. Não somos nós ainda. Então, vamos lá. Gente, agora a vinha de luz aqui, ele vem trazer que o evangelho é o sol da imortalidade, que o espiritismo ele reflete a sabedoria para a atualidade do mundo, para tudo que está acontecendo para a gente, porque o espiritismo ele vem nos chamar à razão, ele vem nos fazer pensar, não é aquela fé cheia de dogmas e culpas. Então, faz você aceitar de uma maneira que te faz pensar. Não é aquela coisa imposta. E é assim e pronto, acabou. E ele conta também com a misericórdia de Deus. Nós sempre vamos contar com a misericórdia de Deus. Para a gente pensar que quem comete uma coisa muito ruim, um ato suicida, que mutila o seu corpo, que é uma das coisas mais horríveis, infelizmente, né? Mas para a gente começar a pensar que será que aquele espírito vai ficar ali 30, 40 anos o tempo que restava? A gente sabe que a conta não funciona assim. A gente sabe que tem a misericórdia de Deus. Até para a gente orar para aqueles que cometeram, pessoas da nossa família, né, os nossos amigos. Então, para a gente entender que o Espiritismo faz a gente refletir em um monte de situações, inclusive na nossa reforma moral,
para a gente não vir a cometer coisas horríveis. Porque quanto mais centrado você tiver nas razões, nas suas escolhas, sabendo que existe uma consciência, sabendo que existe um peso sobre tudo que a gente faz, porque agora a gente tem um entendimento e não dá para voltar atrás. Não dá para falar, não lembro mais da aula que a Giovana e a Samantha deu. Não tem como, gente. Então, brilhar a vossa luz é deixar o seu coração limpo através do seu pensamento. Então é isso, procuramos brilhar, repetimos nós. E Kardec vem falar de adultério, agora a gente começa a entender um pouco esse pensamento e entender o que é ser adultério. A palavra adultério não deve ser absolutamente ser entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Ou seja, não só o adultério nesse sentido, mas de uma forma mais geral, mais ampla, interna em nós. E vocês vão entender. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado todo qualquer, pensamento mal. Então, vamos pegar uma mulher que, antigamente, vamos pegar na época de Moisés. Ele não fez lá os mandamentos? E o que ele colocou? Não adulterás. Tudo bem, ele falou, ó, vocês não podem cometer adultério. Mas então, posso pensar. Eu não posso cometer, mas eu posso pensar. Eu posso, eu posso desejar uma amiga, eu posso desejar uma pessoa que eu goste, mesmo estando casada. Era o que a lei de Moisés passava. Aí vem Jesus e faz o quê? Não adulterás e não cobiçarás a mulher do próximo. Essa cobiça, ela está onde? No pensamento. Porque como você pode achar que você não pecou se você... E pecado, gente, a gente está falando aqui de pecado, mas é uma coisa que nem existe, né? Vamos ser bem amplo. Como que você pode achar que você está errado? Que você não agiu bem? Ai, mas não tem nada a ver, eu não toquei nela, eu não beijei, eu não chamei para sair, eu não fiz nada. Mas está aqui dentro de você, o seu pensamento está o tempo inteiro ali, fervilhando, fervilhando, fervilhando. E aí eu vou dar um exemplo ainda mais largo. Em alguma época, se falava da questão da carne, que a gente não podia comer carne. O espírita tinha muito isso, né, por conta da carne. Por quê? Acreditava-se que o animal, quando ele estava para ser abatido, ele represava todo aquele sangue na parte muscular. E aí toda aquela raiva, aquele sentimento de medo que ele tinha, toda aquela energia negativa, passava para a gente na hora que você comia a carne e empanzinava ali. Tudo bem. Então você está pensando em quê? Você está pensando em você. Você está pensando no mal que a carne pode te fazer caso você venha comer. Mas e no sofrimento do animal? Depois, logo mais, começou a se falar sobre o sofrimento dos animais. Então, faz sentido agora. Agora, simplesmente só pensar em mim. Vocês percebem como a gente começa a quebrar aos poucos, a desconstruir aquela ideia de que, ah, não, do externo. Tem que ser aqui dentro a mudança, tem que ser o interno. Para a gente analisar essas situações, porque elas trazem profunda reflexão, que tem que estar aqui, ó, de dentro. A partir do momento. Tem gente que antigamente que não gostava de negro. E aí era extremamente racista. E falava assim: não, mas eu só não quero ter amizade. Mas espera aí, é uma pessoa. Como você pode falar isso? Então, a gente tem que pensar que se colocando no lugar do outro, como a gente vai se desconstruindo
e se moldando novamente. Porque daqui para frente, o aprendizado não pode ser outro. A espiritualidade não vai mais brincar. Ela já está em vocês. E aí, se a gente quer alcançar, tem gente que fala, quero ter uma espiritualidade melhor. Como se você não trabalha os seus valores? Como se você ainda é preconceituoso? Entenderam, gente? E vai começar nos detalhes. Por que que eu só tenho que dar roupa velha rasgada para os outros? Ah, eu não uso mais. E já começou, gente. Se a gente for parar para pensar no Natal, quantas pessoas não fazem uma sacolinha de Natal boa? Tudo isso vai sendo trabalhado palmo a palmo. E Jesus vem trazendo isso para a gente. Ele já deixou lá atrás. Então vamos lá. E a simbologia de Jesus, né? Ele transformando a água em vinho, faz parte também da nossa transformação. Tudo Jesus deixava uma lição, para que você possa se transformar. E aí a gente estava falando uma coisa no começo da aula, a Débora falou, e agora eu falo tudo. Não. Se você quer se transformar, se você quer mudar, tem que segurar um pouco a boca. A gente tem que parar e pensar em tudo que a gente fala, refletir, porque são as nossas ações, são os nossos pensamentos que vão modificar grandemente o nosso interior. Não que a gente não vai errar, ninguém vai ser perfeito, gente, calma, mas é um processo e a gente tem que começar. E trazer isso para um básico um é fazer o quê? Trazer o pensamento sobre isso, não é verdade? Então, o que que é a fidelidade? A fidelidade Zebedeu veio perguntar para Cristo, qual é a primeira qualidade que a gente deve cultivar no coração? E ele vem falar dessa fidelidade. O que é essa fidelidade? Perguntou um dos filhos do Zebedeu. E aí ele vem dizer, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus, né? Ele pergunta, né? Para que nós sintamos plenamente identificado com a grandeza espiritual da tarefa. Então ele vai ali, não é só fazer, mas que você seja identificado com tudo que você está fazendo. O que que vai te trazer fidelidade? Vamos ler lá que a gente vai entender. Mestre, esses últimos dias tenho me sentido doente, receio não poder trabalhar mais com os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Aí Jesus vem dizer que nos dias de calma é muito fácil você se provar e ser fiel, de confiança. Mas se a gente resvala, se acontece alguma coisa, se um parente fica doente, se acontece alguma coisa com você, não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer, porque a gente se descontrola, a gente fala coisas, passam pensamentos pela nossa cabeça e a gente acha que Deus nem existe. E é nesse momento que a gente vai se julgar ser fiel a Deus. E aí, eu trouxe um entendimento. Só que eu vou pedir para alguém ler, porque a tarja de vocês aqui da foto está bem aqui em cima. Você lê, Vivi, para mim? Vamos lá. Sim, a caminhada. Ser fiel com todos os compromissos que assumimos com as pessoas, pais, filhos, irmãos e companheira. Assim é sermos fiéis com Deus. Muitas vezes nos revelamos em nossa caminhada, mas quando em nós carregamos a intenção do bem e da transformação que vem no fundo da nossa alma, para acertar as portas, para acertar, as portas sempre se abrirão. Nossos caminhos são muitas vezes incertos, porque não vigiamos, e as consequências surgem, não porque somos castigados, mas porque inspiramos no fundo da nossa alma a possibilidade de acertar, sermos fiéis a nós
e a Deus. Então, eu acho que fica um entendimento que ser fiel é você ser fiel com o seu próximo, antes de mais nada. E aí a gente começa já a falar o quê? Da pureza de coração, né, gente? Então, vamos falar do pensamento. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Para a gente entender que o nosso pensamento é tudo, ele vai criar vida. Gente, quantas vezes vocês pensam numa pessoa, a pessoa não liga para vocês? Você fala com a pessoa, nossa, que coincidência, eu estava falando com você. Não é coincidência, é o seu pensamento que trouxe a pessoa. É a sua energia que fez com que a pessoa pensasse em você. Nossa, hoje eu pensei em você o dia inteiro. Eu também. Por quê? Porque nós criamos laços. E a obsessão, pensar que se o seu pensamento é ruim, partindo da primícia do pensamento, e que se nós conectamos com o outro através do pensamento, se o pensamento é ruim, com quem nós vamos nos conectar? Nós vamos nos conectar com espíritos inferiores, da mesma frequência, que mentem, que sentem raiva. Então, tudo começa aqui, em nós, aqui dentro. A gente precisa desconstruir o interno. E entender que as cargas, foi o que eu falei aqui, gente, dos espíritos, né? E isso atrai para a gente doenças, né? Tudo parte dos nossos pensamentos. Você carrega raiva, ódio, mágoa das pessoas, que é natural, muitas vezes a pessoa te fere ali e você não consegue passar adiante. E aí você vai fazer o quê? Você vai querer viver tudo aquilo de novo, então? Para a gente pensar que a gente traz para a próxima existência. Então, foi aquilo que eu falei, né, gente, sobre as religiões, como eles davam o nome de Deus, da nossa intimidade, o nosso pensamento interno, o nosso pensamento externo, e as mudanças que precisam acontecer em nós. E agora, a gente parar aqui para pensar, os que pensam no mal agem no mal. Então, vamos pensar assim, que fica uma sequência em nós. Nós temos três possibilidades, está lá no Evangelho. Os que pensam no mal agem no mal. O mal, ele está com a sua força total, porque você está pensando no mal. Então, ali, você precisa sair dessa frequência. Vamos mudar. Os que pensam no mal e não agem. Você pensa, mas você ainda não age. E aí, o bem já começa a agir. O bem já começa a agir. Aí você começa a ter aquelas coisas que uma pessoa vem e fala, pô, o outro caiu ali na rua, você caiu na gargalhada. Você se compara a um espírito inferior, porque você se compraz do mal que o outro acabou de sofrer. Então vamos pensar um pouco nas nossas atitudes, que quando a gente começa a reforçar as coisas que a gente pensa, é melhor. Porque só ficar refreando, não bate, não xinga, não briga. Não, segura sua língua, põe a aguinha na boca, só refrear funciona? Só ficar ali freando, pisando no freio, vai funcionar? Tem uma hora que você tem que mudar o seu pensamento. Essa pessoa que está aqui falando comigo, ela está muito nervosa. Pense em Jesus do lado dela, amparando. Fala para ela ter mais calma, vamos conversar. Aí você muda a sua atitude e o seu pensamento. E depois, quando a pessoa vai embora, você fala assim, poxa, coitada, ela estava pensando tudo isso de mim, né? Então, é você ir desconstruindo as coisas aos poucos. Tem que ter atitude? Tem que ter atitude, mas tudo vai começar pelo pensamento. E aí, quando eu não penso, e consequentemente, não tem mais ação.
Quando você não pensa mais coisas ruins, quando os pensamentos não vêm, não tem mais ação para o mal, não tem mais obsessor que vai ficar ali na sua volta. Eles podem até ali querer te cutucar. Mas, poxa, essa menina começou a mudar, ela não grita mais, ela não fala mais palavrão, ela não bate porta, parou de falar mal da vida do outro. Na hora que você vai falar na vida do outro, freia e para e pensa, mas para quê? E aí a gente vai mudando esse pensamento, para a gente entender o quanto é importante essa reflexão de pensar. Sofrem as consequências de um pensamento mal, caso nenhum efeito produza? Ou seja, você pensa, mas não surgiu nenhum efeito. Tem alguma consequência? E olha que os espíritos vêm dizer: todo mau pensamento resulta numa imperfeição da alma. Se você ainda pensa no mal, você está se mostrando imperfeito. E a gente tem que fazer o quê? Mudar. Cada dia a gente vai mudando a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar, pedindo desculpas, repensando. E é um exercício diário de conhece-te a ti mesmo. Lembra que Santo Agostinho falava? Que a gente sempre fala aqui na aula, no final do dia, reflete sobre as suas atitudes, o que poderia ter sido diferente. E aí a gente vai se colocando numa posição melhor, vai se elevando, vai se colocando em outro patamar. E você pensa, você realiza. Começa a pensar bem de todo mundo, desejar o bem das pessoas, você vai entrando num estado de felicidade. É o pensamento. E Jesus vem falar o que eu disse para vocês lá atrás, de palmo a palmo. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho, seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Quem estava o ano passado aqui assistindo a aula com a gente? Quem está hoje? São mais quantos? Então, a gente vai chegando. O importante é a gente não desistir. É a gente pensar que não tem mais tempo, não dá para ficar, né, ali na intenção o tempo todo. E pensar aqui, ó, gente, vamos falar aqui do cego de Betsaida. Eu trouxe essa historinha aqui da Bíblia. Vou contar para vocês. Eles chegam lá e levam o cego para Jesus curar. E Jesus, ele pede, né, para que ele tocasse no cego. E Jesus, ele faz o quê? Ele fala para ele, ele leva ele fora da aldeia. Então entendam isso, fora da aldeia. E chegou a Betsaida, trouxeram um cego e rogaram para que Jesus lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o fora da aldeia. Pensem nisso. E cuspindo nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E o que ele disse? Vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, ele tornou a colocar a mão nos olhos dele. E ele ficou completamente restabelecido do problema que ele tinha. E aí Jesus mandou ele para casa, dizendo: não entres na aldeia. O que vocês entenderam? Vamos lá? O que é essa aldeia? Ninguém imagina? Seria os pensamentos? Vamos lá. Quem dá mais? Os tormentos dele? Então, vamos lá. A Edila acertou, são os pensamentos. Como que ele não vai entrar na aldeia se ele mora lá? Então, para a gente pensar. E aí Jesus ainda fala, não entre na aldeia. Ué, ele vai ficar sem casa? Então, ele está falando para que ele não entre mais nos pensamentos ruins. Para que ele mude, para que ele se modifique.
Jesus ensinou isso o tempo inteiro. Hoje a gente vê coachings, né, Samantha? Pessoal fazendo essas lives todas falando de pensamento. É uma coisa que existe há mais de 2000 anos. Gente, olha aqui. Está na Bíblia, aqui, ó, no Evangelho de Marcos. Ele fala para ele manda ele para sua casa. Veja bem, Jesus vá para sua casa, mas não entre na aldeia. Como é que ele vai para a casa dele se ele não pode entrar na aldeia, se ele mora lá? São os pensamentos dele. Então, para a gente ir se questionando, que tem muita coisa para a gente, né, pensar. E Kardec conversa com Lutero. É aqui eu vou pedir para alguém ler para mim. Você lê, Fábio? É porque fica à margem do Zoom e eu não vou conseguir ler porque o texto é compridinho. Mas vamos lá. É, E é bom que vocês participam também da aula. Kardec, ele conversa com Lutero. Essa conversa está no livro psicografado pelo Chico, Cartas Crônicas, né? E aí ele dorme, e o Lutero fala para ele: Nossa, eu fui para o paraíso. Você não tem noção, que lugar bonito. E Kardec faz uma saída de corpo à noite. E aí ele vai e ele sai. Então vamos ver o que aconteceu. Ele se vê num lugar muito nebuloso. Então vamos lá. vamos lá. Pode ir? Pode ir, manda ver. Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu espantado. Jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito. Conquanto responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações, em que se resgataram perante a lei. Então veja bem. Então até aí eram aqueles. Ele perguntou se eram os crucificadores de Jesus e ele disse que não, que Ah. eles já tinham sido recolhidos, que na verdade eles estavam perdidos aí. Vamos lá. E os imperadores romanos? De certo padecerão nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Então eles foram recolhidos. Vocês entenderam? Foi dado um conhecimento para eles, para que eles ficassem ali largados? Vamos lá. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão. Acaso andarão presos nestes vales sombrios? Tornou o visitante, os algozes dos cristãos, nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação, para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental. Não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e, por isso, recolheram piedoso amparo. Dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos. Então, diga, rogou Kardec, emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável. Temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas.
perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal, por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Então, para a gente entender o quê? Kardec foi lá, né? Ele viu que o Lutero teve uma experiência maravilhosa, ele falou, também quero. Só que ele foi levado para uma região mais inferior. E aí, quando ele viu tudo aquilo, ele começou a questionar as pessoas que, assim, os carrascos que tiveram na época. Mas aí eles não tinham essa consciência. A partir do momento que nós tomamos consciência, sabemos que temos um livre-arbítrio, nós temos que mudar a forma de pensar. E aí não adianta falar, ah, mas eles eram isso, olha lá, eles foram perdoados, mas até quando você vai ficar nessa? E aí pensa que esses que foram educados, que tiveram todas essas possibilidades de evangelização, que sabiam um pouco mais aonde eles se encontravam, qual foi o caminho que eles se perderam pelo pensamento, pelo pensamento. Ficou claro para vocês? Que livro que é? Que eu me perdi no início? Não É, lembro. peraí, de crônicas, Cartas e cartas e crônicas. crônicas, Obrigado. cartas e crônicas. Então, para a gente entender que o nosso pensamento nos leva, e quanto mais conhecimento a gente tem, pior é. Por quê? Porque quando a gente tem um conhecimento daquilo que a gente pode, que a gente não pode fazer e a gente comete, aí a gente esbarra numa coisa muito interessante. Nós já tínhamos uma consciência moral para não cometer aquela atitude. E aí a gente comete e a gente se culpa, tá Quanto bem? mais dado, mais cobrado, não é? Exatamente. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é o sinal de impureza. Então não adianta só não fazer, ficar refreando ali, refreando. Tem que mudar as atitudes, o pensamento. Mãos lavadas. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai na boca. Está em Mateus 15:11. Então, era um dito meio que popular, que todo mundo falava, mas está lá na Bíblia. Que Jesus, ele, quando ele entrava na casa das pessoas, ele não fazia aquele método de tradição que os pessoal da mais alta sociedade daquela época fazia. Era um método tradicional de lavar as mãos não sei quantas vezes e purificar e fazer não sei o quê. E aí eles falavam muito mal de Jesus, porque Jesus não seguia os rituais da época. E ele vem dizer, o mal que contamina não é o que entra na boca, é o que sai da boca da gente. E vocês vão entender por quê. Quando Jesus foi provocado pelos os doutores da lei, quando ele foi falar, ele foi fazer um discurso, aí ele começa a falar. E aí, na Bíblia está escrito assim: Jesus abriu a boca e começou a falar. Está em Mateus 5:2. Todo mundo que vai falar abre a boca, não dá para falar com a boca fechada. Mas o que ele quis dizer nesse versículo é que a boca fala o que o coração está cheio. E naquele momento que ele começou a falar, o coração dele estava cheio de amor, de entendimento para poder passar para as pessoas. Então, para a gente entender que a boca, ela vai falar tudo que vem aqui, ó, e vai filtrando. Então, então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos. Aí, alguns fariseus que estavam ali e que ouviram isso que ele disse, perguntou para Jesus: porventura, nós também somos cegos? Eu acho que não precisa nem responder, né? Porque aquele povo na época era terrível.
Porque Jesus, ele mandava papo reto, ele não ficava ali de conversa. Então, ele fala: eu vim neste mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, abrir os olhos de quem? Dos mais desprovidos, aquelas pessoas que eram prostitutas, as pessoas que tinham um caminho totalmente incorreto. Então, ele vem para abrir os olhos dessas pessoas, dos desafortunados, e que os outros que veem se tornem cegos, porque vê demais o do outro e não ajuda, não estende a mão. E aí, se vós fosseis cegos, vós não teria esse pecado. Olha o que Jesus fala. Mas por dizer, diz e vejo que é pecado, que o pecado se instalou em vós. Então, pensem na resposta que ele diz. Ele diz: se você fosse cego, você não teria esse pecado. Mas dizer que vejo, ele vem dizer, mas por dizer, diz e vejo que o pecado se instalou em você, porque ele olhava aquela figura daquele homem que não ajudava ninguém, que contava vantagem. O fariseu era assim, ele pregava em praça pública, eles achavam que o homem de sorte era aquele homem que se dava bem na vida. Então, aqueles que não tinham nada era tudo uns azarento. Mas não é assim. Então, ele vem trazer muitas coisas da época que mexia, né, com aquelas pessoas da sociedade, principalmente com os fariseus. Os fariseus eram aqueles que defendiam a estrutura da lei e criticavam vários grupos. Diziam do exterior e nunca do interior. Ou seja, eles só avistavam aquilo que eles conquistavam. E Jesus chama a atenção para a reforma interior, quando ele diz: o pecado se instalou em você. Interesses pessoais, iniquidade, maledicência. Então, ele vem dizer para você não viver de aparência, porque isso atrasa muito a nossa evolução dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro daqueles que precisam da gente, né? Abraçar as nossas sombras para transformar, não fazer olho cego com aquele defeito que você tem. Então, aqui, abraçar a sua sombra. É para você entender que você precisa entender que você tem um obsessor, que você abre porta para ele quando você fala palavrão, quando você diz besteira, você desarmoniza o ambiente. E aí, se você vai se segurando, se você vai freando e depois vai conduzindo o seu pensamento, mudando aquilo dentro de você, a gente vai encontrando um caminho. Não tem outra forma se não for com persistência. E o escândalo, né? O que que acontece, né? Porque muitas vezes as pessoas evitam escândalos, orgulho e vaidade. Porque se você se acha demais, melhor que todo mundo, eu vou me envolver num escândalo, como que vai ficar a minha vaidade, o meu ego? E o contexto, e ele conversava com os conhecedores da lei, quando ele vem falar do escândalo. E ele vem dizer a indisposição por conta da atitude, palavra no sentido moral, prejuízos. E Jesus, nesse momento, fala com os fariseus de hipócrita. E aqui eles faziam na época, gente, essa oferenda de corbã. Eu não sei se vocês conhecem, mas é assim, que tira a responsabilidade. Olha, se você fizer uma oferenda para nós, você fica livre, isento da responsabilidade de cuidar dos seus pais quando eles envelhecerem. Vocês percebem como o Espiritismo vem trazer uma clareza? Nada tira a nossa responsabilidade com o outro que nos foi colocado no nosso caminho. Vivemos um mundo de provas e expiações e precisamos valorizar o certo, a percepção do correto. Então vamos lá. Se o nosso olho fosse
ele vem dizer dos nossos, né, dos objetos que ofuscam em nós, que trazem para a gente. Se o vosso olho vos é o objeto de escândalo, arrancai-vos e lançai longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um olho só, ou que terdes dois e serdes precipitado no fogo do inferno. O que que é isso, gente? Não é para ninguém arrancar o olho, a mão, é para você cortar o mal pela raiz. E quando ele fala o fogo do inferno, é o fogo da nossa consciência. Então, para a gente pensar que tem esse sentido alegórico da Bíblia, tudo, tá, o fogo do inferno, ninguém vai ser queimado no fogo do inferno. Todos têm direito ao perdão, a uma reestruturação, mas a gente tem que pensar que essa consciência, na verdade, que esse fogo do inferno, na verdade, é a nossa consciência. É o fogo da culpa, né? É da culpa que você fez com o outro. E o escândalo, vem aqui. Tudo tem consequência. Aqui no livro Céu e Inferno, né? Kardec vem dizer que tudo tem consequência. Não há uma só ação virtuosa que não tenha que não tem sua recompensa. Tudo que você faz de bom, você está atraindo de bom para você. Como não há nenhum ato danoso que também não tenha sua posição. Aproveita-se o escândalo para causar um impacto e para que possa ajudar a mudança das pessoas. Toda vez que tem um escândalo, gente, as pessoas recuam. E hoje é muito mais forte isso, porque a gente está diante de uma rede social, a gente está diante da internet. Então as coisas se espalham mais rápido. O telefone já não é mais sem fio. Agora a gente tem gravação, a gente já tem tudo. E aqui, entender que precisamos dissipar o mal em nós, porque vem através da nossa imperfeição. Se a gente fala mal ainda do outro, se a gente não está com o nosso coração puro, é porque nós somos ainda muito imperfeitos e a gente pode melhorar isso. Então, não é no sentido material, de um membro, de uma perna ali que você arranca. É no sentido espiritual, para a gente analisar e procurar entender as nossas atitudes, para que a gente possa se elevando e chegando num patamar um pouco melhor. Quando percebemos em nós inveja, posições que não nos pertencem, devemos no sentido de mudar o nosso proceder e se alinhar com as leis divinas. Porque tem as leis divinas, elas não vão mudar por causa da gente. Nós é que nos devemos nos alinhar para que a gente possa alcançar a perfeição, senão também nem faz sentido, gente. Né? Preocupação com iniquidade social. Quando a pessoa começa a se preocupar com essa equidade social, começar a achar, porque se você for parar para pensar que nós temos um mundo tão grande que tem comida suficiente para um monte de gente e tem tanta gente ainda passando fome, nós vamos se aproximando mais de um mundo mais próximo à regeneração, onde a gente vai compensando essas diferenças sociais, sabe? Vai ficando uma coisa não tão desproporcional, não tão distante. E a gente passa a se preocupar com o outro de uma maneira mais íntegra, sabendo que ele faz parte daquela mão que Jesus veio dizer, Pai Nosso. Então, somos nós que nos aproximamos, ajudamos uns aos outros para agradar o Pai. O autoconhecimento, as mudanças, as transformações, está tudo ali no capítulo, no item 3, no capítulo 3 do item 17. Como que a gente vai se modificando? E Jesus vem falar aquilo que a Samanta disse. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido.
E quando a gente se perde no caminho, vamos pensar nisso daqui, ó, tá Jesus com as ovelhas dele. Vou colocar aqui um vídeo aqui agora para vocês. Cadê o vídeo? Não entrou? Peraí. Ah, vai ter que entrar. Uhum. Não, tá para baixo. Eu coloquei um vídeo aqui. Vamos ver se entra. Pronto. Aí, agora sim. Quantas ovelhas? Temos 100, professor. Digamos que uma delas se perca. O que faria? Eu iria procurar, é claro. É claro. Mas e as outras 99? Teria que deixá-las para trás. Não posso perder nenhum. E se você a encontrasse? Eu a colocaria sobre os meus ombros e a levaria para casa. E provavelmente dançaria de alegria. E o que você diria aos seus amigos que estavam preocupados com você? Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Viram o que ele acabou de dizer? Ele se alegra mais com aquela ovelha do que com as 99 que nunca se perderam. Portanto, não é vontade do meu pai que um desses pequeninos morra. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não Que não precisam se arrepender. Então, para a gente entender, né, gente, que o arrependimento, ele vem trazer para nós, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento agora, para a gente entrar todo mundo junto aqui. Que o arrependimento, ele vem trazer para a gente o início de uma mudança. Que frear os nossos pensamentos é um começo, quer dizer, as nossas atitudes é um começo, mas que a gente precisa muito modificar aquilo que a gente pensa. E aí você fala assim, mas como é que eu paro de pensar? Como é que eu paro de pensar coisa ruim? Quando o pensamento vem, lembra da aula? Acolhe aquela sombra, traz para você. Faça uma oração, peça a misericórdia de Deus, que as coisas elas vão se modificando de maneira interior dentro de você. Não é o que eu quero mais fazer. Agora vocês vão entender que é o que eu não quero mais pensar. Então, eu não quero mais pensar besteira, eu não quero mais pensar mal do outro, eu não quero mais me precipitar, me antecipar nas minhas conclusões. Isso é muito importante. E isso vai fazendo o quê? Que o nosso coração vai ficando mais limpo, porque a gente vai desenvolvendo outros potenciais. A gente vai desenvolvendo muitas vezes o perdão, a gente vai desenvolvendo um olhar mais humano com o outro. Entenderam? Essa é a pureza do coração. Não adianta se a gente não modifica tudo aquilo que a gente vai pensando, como que fica? Samanta tá aí, Samanta? Daqui a pouco ela aparece aí. Então, gente, para que a gente possa ter esse olhar para a gente, porque essas mudanças vão ajudar a nós mesmos. Entenderam o que que aconteceu com o Lutero, quando ele teve aquela conversa com o Kardec? Aonde que aquelas pessoas foram? Eles foram encaminhados para outros mundos, eles foram encaminhados para outras esferas, porque Jesus cuidou que eles não tinham entendimento de nada, aquelas pessoas eram desumanas completamente. Então, como cobrar? Veja a que ponto chega a misericórdia de Deus. Porque como cobrar algo que você não está, em que não está em sua posse? Entenderam?
Vocês querem fazer pergunta? Eu estava pondo aqui no chat, Giovana, que às vezes isso que você falou não vem imediatamente, né? Às vezes você está, por Na exemplo, numa construção. situação de. Você está no trabalho, numa situação de estresse, enfim, alguma coisa acontece e você, às vezes, fica muito bravo com aquele colega, enfim, passa. Às vezes isso não acontece na hora, mas no dia seguinte vem aquela reflexão, né? Nossa, por quê, né? Às vezes a pessoa também estava passando por uma situação difícil, eu fiquei brava com ela, mas eu percebo que isso chega com mais força, assim, para a gente agora que está estudando, compreendendo, e vem, né, vem com bastante força. Às vezes não na hora, porque na hora você está ali naquela emoção, mas daqui a pouco, quando a adrenalina baixa, te faz refletir muito mais, Então, né? mas quando a gente começa a receber esse conhecimento, quando a gente Hum. começa a receber esse conhecimento, assim, dessa maneira tão ampla, isso te Uhum. remete a quê? A uma inconsciência? Não, te remete à Não. razão. Te remete à razão. Uhum. Poxa, tem um fundamento. Sim. Então, por que passamos por tantas provas? O que eu quero para mim, né? E tinha uma amiga minha que ela falava assim para mim, ó, Giovana, eu não concordo com o Santo Agostinho, eu não faço uma reflexão no final do dia, não. Aí eu falei, não, você não faz? Aí ela falou assim, eu faço, olha, na hora eu tenho que fazer umas 4 vezes. Eu faço na hora do meu café lá no meu trabalho, no almoço eu já faço uma oração. Bom, até aqui eu tô limpa. Ai, mas quando no final do dia eu chego e de repente, Giovana, eu escorrego, aquilo me dá uma raiva. Eu falo, eu me controlei tanto. Mas aí passa sendo um dia melhor que o outro. Entendeu? Então, Exatamente. Tem dias que você vai bem, obrigada, mas tem dias que não. mas a gente vai Oh, aprendendo a se controlar. E quando a gente. gente não vai bem, Vivi, posso te dar uma ideia? É Não porque vai bem, fica igual eu aqui, ó, com torcicolo, cheia de dor. O sabe o estresse que que acaba com o acontece? corpo. Nós abrimos uma porta. Abre a porteira e vai. Pode perceber. Pode perceber. Alguma Sim. coisinha, examina o seu comportamento. No outro dia eu percebi, gente, aconteceu um negócio aqui comigo. Uhum. Eu falei assim, nossa, por que que eu entrei nessa, né? Não era mais para eu ter feito isso. E aí eu peguei e fui Exato. avaliar o meu comportamento antes do acontecimento. Como eu estava. Uhum. Sim, mas essas ondas de lucidez, me parece, não sei se para os colegas também, que agora vem com muito mais clareza, Sim, né? Quando você passa por um momento de cólera, e você, né? Aí você fala, putz, vacilei aqui, não deveria, né? Então você percebe, eu tô falando por mim mesmo, que eu percebo o meu corpo está totalmente dolorido, mas por quê? Foi isso na semana, levando o estresse, vibrando talvez num momento que não deveria estar ali, né? E aí o corpo tá aqui padecendo, doendo, enfim. mas a gente não pode esquecer que a prece é um recurso maravilhoso. Sim, sim, Eu cem vou por contar uma cento. coisa que aconteceu para vocês essa semana, não sei por quê. Eu sentei, eu tinha trabalhado muito, 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 muito. E aí, eu acho que foi terça-feira. Eu atendi mais do que eu devia. E aí, eu sentei assim numa cadeira e eu fiquei pensando assim, vagueando um pouco meu pensamento, né, onde eu estava. De repente, eu fechei os olhos e me veio uma emoção tão forte dentro de mim. E eu senti pela primeira vez na vida. Eu falei, eu te amo, meu Deus. Aquilo tomou conta de mim, assim, de um jeito que eu nunca senti na vida. Sabe por quê, gente? Porque a gente vai conseguindo ser um tiquinho melhor. Não é chegar e falar, oh, eu sou melhor que todo mundo. Não é isso, pelo amor de Deus. A gente percebe que a gente está conseguindo. A gente está aqui estudando, né?
E isso vai entrando dentro da gente, assim, de uma maneira tão bonita. Vocês vão sentir, vocês vão ter momentos de emoções, assim, maravilhosos, que você vai falar, gente, que é isso? De repente aconteceu comigo, veio do fundo da minha alma. Meu olho encheu de água, eu comecei a chorar. Falei, que é isso? Foi demais, gente. É quando você tem o seu encontro com Deus. É quando você deu um primeiro passo. É quando você consegue perdoar. É quando você vai conseguindo se libertar. Porque eu estava tão grata que eu tinha conseguido atender todo mundo que eu achei que não ia dar certo. Que eu fiz uma bagunça danada com os meus horários. Eu consegui atender todo mundo. E aí vem aquela gratificação tão boa dentro do coração da gente, né? E é isso que é, assim, no final do dia, você chegar e entender que você ama a Deus, que a gente tem um propósito. É essa fidelidade que a gente tem que ter com Deus, gente. Então, essa fé cega que vocês aprenderam vai se desconstruindo, né? Porque a gente vai dando um passo de cada. E é muito importante isso. Alguém mais quer falar? Edmilson tá todo aí, todo e todo, né? Só deitado, só na rede. Então, gente, perguntas Eu acho, eu acho que é uma reforma íntima que a gente tem diária, né? Quando a diárias. gente consegue alcançar um tiquinho, né? E você consegue perceber, né? Que algo que você fez, né? Você percebe, né? Na hora, é, quando você se olha para dentro do seu eu e vê que você fez errado. Então amanhã você vai tomando aquele cuidado, né? Todo dia você toma um cuidadozinho para não errar ou para não magoar alguém, né? Às vezes você vai, eu falo por mim, às vezes eu vou pro Jambi, por às vezes eu tô tão cansada, assim, sabe? Mas aí quando eu chego lá, eu abro aquele sorriso, as pessoas, né, olham assim, né? Nossa, essa moça sempre está sorridente. Esses dias eu ouvi de uma senhora, fui ajudar ela. Aumenta só um Ela pouquinho o sempre. som, Adriana. Fala mais perto. Peraí. Esses dias eu fui ajudar uma senhora lá no Jambi, né? E aí ela me perguntou: você sempre está sorrindo, né? Você é a segunda vez que você está me ajudando. Aí eu falei para ela: eu tenho que estar sorrindo, né? Porque ela falou assim: então você está se sentindo bem. Eu falei: eu estou assim, porque eu estou sendo muito bem acolhida, né? Ela falou assim: isso é importante. E aí eu sempre fico com isso na cabeça, né? Que ela fala para mim que eu sempre estou com um sorriso, né? E isso é tão gostoso, né? Porque aí você É fala assim: nossa, maravilhoso. a minha reforma íntima, eu estou praticando, né? Não só nos estudos, né? Eu fico pensando, hoje a gente está estudando, a gente está aprendendo, eu fico vários dias lembrando alguma coisa, captando alguma coisa. Eu acho que isso é tão importante para a gente, né? Que faz se sentir mais leve, falar assim, eu estou aprendendo, não só aprendendo, mas eu estou pondo em prática. É Em uma qualquer que conexão, seja, né? É uma é, conexão que você vai fazendo. É uma conexão que você vai fazendo com as coisas que você está aprendendo. É muito importante é, isso. É muito importante. é, E olha, gente, assim, hoje a gente tem aula online. No começo, quando a gente estava estudando, era presencial. No antes da pandemia, tudo tal. Teve as suas desvantagens da gente não estar perto um do outro, né, Samantha? Mas também teve uma coisa muito legal. A gente teve que estudar mais, a gente teve que se aplicar mais, a gente teve que pesquisar mais, a gente teve que escrever mais. Então, vocês estão. Aprender, né? A gente teve que. Você vê, a gente teve Reaprender. que aprender um É. montão de coisa. Então, tudo que a gente traz aqui, né, Samantha? Histórias, coisas, Aprender a conviver, né, com as pessoas de os perto, livros. Mas não é um suporte danado, né, Samantha? É um não suporte é? danado tudo que a gente vai trazendo aqui para vocês. Então, É. gente, aproveita. Tanto que ficou, né? Ficou, ficou. Ficou. Então, Hoje a pessoa pode continuar estudando mesmo sem estar lá no GEMB, né?
E tem tantas vantagens também de tudo isso, pensar que você não se Tem. expõe, não sai à noite, você está junto da sua família. Olha, é Pessoas que estão em outro estado, outro país. que nem, é isso mesmo, a Dani, o Léo, né? Então vocês estão Uhum. em outros. Parece que a gente está aqui tudo tão próximo, É, aprendendo, então a gente precisa trazer isso para a gente, né, conseguir evoluir mais. Tudo é aprendizado, né, gente? E quanto mais suporte a gente recebe, mais forte a gente vai se sentindo mais forte, mais amparado pela é, espiritualidade também. verdade. Verdade verdadeira. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu gostava muito das minhas professoras que eu tive no GEMB no começo, mas eu sou obrigada a reconhecer, eu não sei, a Samanta evoluiu muito, não evoluiu, Samanta? Eram os papeizinhos, os questionários que fazia, escrevia numa folha de caderno. Hoje vocês fazem uma coisa mais online, vocês têm a oportunidade de ler, muito mais Faz parte da organizado. evolução, né? Faz É, parte da evolução. faz Eu, parte eu da vou ser, evolução. eu vou ser bem sincera com você. Eu ainda prefiro tudo muito, muito presente. Eu prefiro Papel. presencial, eu prefiro papel. Eu tenho agenda, gente. Quem é que tem agenda hoje em dia? Ninguém. Eu tenho agenda, anotado números de telefone. Aí a pessoa fala assim, ai, mas tudo é no celular. E se o meu celular der pau, o que já aconteceu? A Aonde Magda tem agenda, ela já mostrou a dela lá. já tenho minha agenda, entendeu? Tenho meu. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou anotando tudo, tudo. Todas as vezes que eu vou fazer minha aula, eu tenho um esqueleto da aula, mas eu tenho tudo aqui anotado, a data, a aula, tá tudo aqui, ó. Olha só, Então, eu gosto disso. Tanto que eu gosto de ler. Eu não leio no eu computador, também eu não não gosto de leio ler no no computador. celular. Eu gosto de livro, que é para eu grifar, para eu pintar de amarelo, para eu Isso, fazer meus livros é uma anotação, bagunça. A né? gente Então, vai, assim, né? A gente não é, vai. não é que seja errado. Eu acho mó legal as pessoas que conseguem ler no celular, ler no aqueles tablet, eu acho bem legal. Eu não consigo. Minha vista dói, embaralha tudo. E faz parte. Daqui a um tempo não vai ter papel mais. De uma certa Mas maneira, eu acho que a tecnologia ela ajuda, né? Você lembra? Tem tanto ajuda. desmatamento, né? Então, eu acho assim, eu sinto falta do presencial das pessoas, que eu lembro que a É, gente é, eu descia, ia gosto tomar café na eu gosto. cantina, né? Tinha tanta coisa Não, e legal a também, né? aula? A aula presencial é uma coisa, assim, para mim é uma coisa muito boa. Porém, a aula online também é muito boa, porque Eu você também tem que acho. ver os dois lados, como a Giovana falou. Você pode estar na sua casa, você pode estar com, né? Você pode estar com sua família. Não é uma coisa que você vai sair lá do Gembe tarde. Eu saía do Gembe 10h30 da noite. Olha, eu 10 vejo as meninas que andam de ônibus. até chegar em Até casa. elas chegarem em casa, elas colocam um foninho, estão lá dentro. Se fosse no Gembe, vocês iam chegar a tempo? Não. Mas Eu sem saía estar do Gembe, ó. ouvindo ali no A aula, foninho. a aula Eu já termina ouvi ela lá na rua também, viu, Águida? nove e Não sou quarenta e você, não. cinco termina 9h45, a gente saía de lá às 10, até chegar no ponto, até chegar em casa era 11 horas. E eu É, não moro longe. Eu moro próximo a Santana. Daqui, depois de ônibus, daqui para minha casa é meia hora. Se for de carro é 15 minutos. Ou seja, não é longe, mas tinha gente que morava mais distante. Então, tem a sua comodidade, né? Mas para quem gosta também, então assim, tudo tem o seu lado bom, é né? lógico. E tudo tem o seu lado mais trabalhoso, né? Eu gosto de aula presencial. Eu Tanto que o também ano que gosto. Eu gosto vem, muito de poder conversar com as o ano pessoas, que de vem, sentir. provavelmente eu não estarei disponível para as aulas online. Eu vou estar disponível só para as aulas presenciais. Olha só que chique. É, minha filha, porque aí o notebook se der pau, não tô nem aí, tá? Vou ficar que nem louca correndo, que nem eu fiquei, pelo amor de Deus. Mas Mas é é isso muito bom, aí. né, gente? É Mas é muito bom. isso. Agora, eu penso assim, né, que a gente traz muita pesquisa, muita coisa, porque a gente acaba mexendo muito no online também, né, na internet e tudo. Tá por Ah, aí, né? sim.
Então E a gente tem que aprendendo, né, monitorar. gente? É, Aprendendo que a internet tem muita mentira. é. Muita mentira. Muita, muita. Tem que filtrar, né? Você pode pesquisar livros antigos, obras antigas na internet. Então, isso é muito bom. Wikipédia é muito rico, mas a gente tem que tomar muito cuidado também. E isso é bom porque também faz parte do aprendizado. Quando você vê na internet uma coisa que não casa com o evangelho, você já, peraí, que fonte é essa? Quem foi que falou, né? Exatamente. E a internet, ela é aquela coisa, é que nem é, que, é a mídia, né? Ela te derruba e te bota no topo, ou te coloca abaixo do asfalto em pouco tempo. Mas, Então, Samantha, eu acho assim, o conhecimento que eles estão tendo, quando vocês ouvirem notícias, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu até perguntei esses dias uma coisa que eu vi na internet para o Costa. E é incrível o conhecimento que vocês vão tendo, que vocês vão é, estudando, as obras que vocês vão lendo. Gente, é incrível, porque é, ninguém chega e fala qualquer besteira para vocês. não. Vocês se viram em qualquer situação. Eu me viro, É, você não se vira, Samantha? é porque assim, é porque é Jesus, né, gente? Jesus. Então, na dúvida, pergunta para Jesus. É muito simples isso. Na dúvida, você sempre pergunta para Jesus. Espera aí, Jesus faria? É muito simples a Tudo resposta. ali. Se ele não faria, você imita quem? Se você imita Jesus, então também não faz. E são coisas muito simples, né? É que nós ainda não, assim, muitos ainda não conseguem ter uma intimidade com a sua parte espiritual de buscar Jesus a toda hora. Uma coisa muito simples é todos os seus planos. Você pensa intimamente, os seus planos, as suas metas, os seus objetivos, eles têm Jesus? Porque se Jesus não faz parte do plano, ele vai fazer parte só do socorro, depois que tudo der errado, Você viu que não ela é é? animadora. Essa daí eu não tinha escutado ainda. É, mas é bem Ai, por aí. Samanta, muito legal. É verdade, porque se ele não faz parte do seu plano, só vai fazer de socorro. Fala, Fábio. Ah, Fábio. Samanta, tem gente debaixo do cobertor, né? Eu não tô É vendo minha coisa. neta. Ufa, Meu- obrigado. Aqui, Glória a ó. Deus. Aqui. Não é, não. As minhas entidades não aparecem aqui. Eu ia Essa desligar o computador. tá aqui. Por isso que hoje eu fiquei com a maior parte do tempo com a câmera fechada, porque eu tô no meu quarto. E eu tô com minha companheira aqui atrás de mim já, porque tá frio. Esfriou, né? Ela já tá aqui atrás de mim já. Ô, Glória. Ainda bem. Essa foi boa, Fábio. Eu só tô vendo. Opa, tá vendo alguma coisa levantar aqui? Você já pensou um Fábio no mediúnico? Meu Deus do céu. Na aulas práticas já vai sair correndo. Ai, gente, eu não posso rir que meu peito dói. Ai, sim. Mas vamos lá, gente. Então, vamos fazer um encerramento. Quem Vamos, vai vamos sim. fazer Posso, a... posso, posso fazer uma pergunta agora falando em aula e ano que vem e tal? Me surgiu a dúvida. Quando a gente vai para o básico 2, vai continuar nesse horário da nossa turma? Ou a gente vai ter que escolher outro horário? Tipo, Mesmo dia e mesmo horário. A não ai, que bom. ser que você Você queira mudar. precise, né? Mudar, e você fala. É, Não, não. Entendi, obrigada. mesmo dia e mesmo horário. E mesmo a Tá? turma? Mesma turma. Exatamente. Boa. Mesma turma. Só não os mesmos educadores. É, Ah, aí Vai muda, mudar. né? aí Porque fica você tem Ah, que... Vocês vão Então, ter que todo mundo vai saudade passar da de ano. gente. Ah! Todo mundo vai passar de